Você já parou para pensar que talvez a história que te contaram não seja toda a verdade? Existem lugares neste planeta que desafiam a lógica, ignoram os livros didáticos e cutucam a curiosidade de qualquer um que se atreva a questionar. São cidades esculpidas na rocha, marcas gigantes no solo, visíveis só do céu, construções colossais que nem a tecnologia atual conseguiria replicar com facilidade. E sabe o mais curioso? A ciência, aquela que a gente aprendeu a confiar, simplesmente não consegue explicar boa parte disso. A verdade é polêmica, mas precisa ser dita. Talvez civilizações antigas soubessem mais do que a gente imagina. E não estamos falando só de conhecimento técnico, mas de algo maior, quase espiritual. Em pleno século XXI, com satélites e inteligência artificial, ainda tropeçamos em perguntas que os antigos pareciam ter respondido com pedra, precisão e propósito. É como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeça com peças faltando ou propositalmente escondidas. Neste vídeo, você vai embarcar numa jornada por locais que carregam enigmas profundos, simbologias esquecidas e uma sabedoria ancestral que te fará repensar tudo. Se você já desconfiava que existe algo além do que nos mostram, então prepare-se. A viagem começa agora, e o que você vai descobrir pode mexer com tudo o que você acreditava ser verdade. Geóglifos e símbolos ocultos na Terra. Imagine olhar para o chão e ver apenas terra comum. Mas do céu surge uma imagem colossal, perfeitamente desenhada, como se algum artista gigante tivesse riscado o solo com um propósito que ninguém entende até hoje. É isso que acontece com marcas como o Cavalo Branco de Uffington, o Gigante de Atacama ou os Intáglios de Blyth. São desenhos tão enormes que só fazem sentido vistos de cima. E isso levanta uma curiosidade poderosa. Quem os fez, como e por quê? Não estamos falando de rabiscos em areia de praia, mas de obras gigantes, com precisão geométrica, que intriga até os engenheiros modernos. E o mais curioso? Ninguém sabe de fato qual era o real propósito por trás desses símbolos ocultos. Agora, se o assunto já parece misterioso, espera até mergulhar nas linhas de Nazca, no Peru. São mais de 800 linhas retas, centenas de figuras geométricas e pelo menos 70 desenhos de animais e plantas. Tudo isso feito com tanta perfeição que nem drones conseguem explicar como os povos antigos conseguiram tal façanha sem enxergar de cima. A polêmica em torno dessas linhas é tão antiga quanto fascinante. Foram pistas de pouso de alienígenas? Um gigantesco calendário astronômico? Ou talvez apenas, e ainda assim incrivelmente, um complexo ritual de fé? O que sabemos com certeza é que existe ali uma sabedoria esquecida, oculta entre pedras e poeira, que continua nos desafiando. Se você parar para pensar, até parece roteiro de filme, mas é tudo real. E o mais impactante é que essas marcas foram feitas há milhares de anos, muito antes da nossa tecnologia atual. Hoje, você pode até usar o Google Earth para explorar algumas delas, o que é uma experiência e tanto. Quase como espiar um segredo do planeta. Essas estruturas gigantes nos mostram algo profundo. Havia uma intenção, um significado, uma linguagem não verbal que cruzava gerações. Mas por que esconder mensagens em larga escala, visíveis apenas dos céus? Será que os céus eram os verdadeiros destinatários? Essa é apenas a primeira camada de um véu muito mais espesso que nos leva a outro tipo de construção. Algo ainda mais sólido, imponente e cheio de mistério. Megálitos e arquitetura ancestral inexplicável. Algumas construções são tão grandes, tão bem encaixadas e tão fora de contexto tecnológico para suas épocas, que simplesmente não fazem sentido, pelo menos não à primeira vista. É o caso das pedras de Karnak, do Anel de Brodgar e do icônico Stonehenge. Essas estruturas desafiam a lógica até dos engenheiros modernos, pois foram erguidas com pedras que pesam toneladas, alinhadas com precisão astronômica. A curiosidade bate forte. Como moveram tudo aquilo sem guindastes, sem rodas, sem máquinas? É como se houvesse ali um conhecimento oculto, um tipo de engenharia que não foi passada adiante, ou foi esquecida, talvez propositalmente. E como explicar a estrada de Bimini, submersa nas águas das Bahamas?
um conjunto de blocos de pedra em linha reta no fundo do mar, que muitos dizem ser parte da lendária Atlântida. Polêmica? Com certeza. Mas é esse tipo de polêmica que abre brechas para repensarmos tudo o que achamos que sabemos sobre a história. Se formos sinceros, talvez estejamos apenas arranhando a superfície de uma realidade mais profunda. É como se houvesse capítulos inteiros arrancados dos livros de história, e os megálitos são os marcadores dessas páginas perdidas. Agora, respira fundo e pensa nas pirâmides de Gizé. Não é só o tamanho delas, é a precisão, o alinhamento com as estrelas, o simbolismo oculto por trás de cada pedra. Quem visita o Egito sente que está diante de algo mais do que túmulos. Parece que aquilo tudo foi feito para durar eternamente, como um tipo de mensagem codificada para o futuro. E, cá entre nós, se você nunca pesquisou sobre a teoria de que as pirâmides podem ter tido ajuda de tecnologias desconhecidas, ou, quem sabe, algo ainda mais ousado, vale a pena dar uma olhada. Afinal, onde há tanta curiosidade, há também um convite irresistível para ir mais fundo. E algumas civilizações aceitaram esse convite de um jeito surpreendente, esculpindo cidades inteiras dentro da rocha. Cidades esculpidas na rocha e civilizações perdidas. Imagine caminhar por túneis subterrâneos que descem dezenas de metros, com salas, capelas, sistemas de ventilação, tudo esculpido direto na pedra. Assim é Derinkuyu, na Turquia, uma cidade inteira cavada sob o solo, com capacidade para abrigar milhares de pessoas. E não foi feita ontem, viu? Data de milênios atrás. A curiosidade se intensifica quando pensamos: que tipo de ameaça fazia um povo construir uma cidade inteira no subsolo? Seriam guerras, catástrofes naturais? Ou algo ainda mais misterioso que a ciência evita discutir? E não para por aí. Em Petra, na Jordânia, ou Lalibela, na Etiópia, vemos outra escolha intrigante. Ao invés de empilhar pedras, as civilizações decidiram escavar diretamente o coração das montanhas, e com detalhes absurdos. Portais gigantes, altares, colunas, tudo perfeitamente simétrico. Em Lalibela, por exemplo, 11 igrejas foram escavadas na rocha viva. E o mais curioso é que muitas delas se ligam por túneis secretos. Mistério é pouco. É como se essas construções fossem feitas não só para os olhos humanos, mas para algo maior, talvez espiritual, ou quem sabe até cósmico. Agora, se você acha que a grandiosidade acabou, segura essa. Teotihuacan, Sacsayhuamán, Al-Ula, Machu Picchu. Cada uma dessas cidades carrega não só pedra sobre pedra, mas um legado invisível. Elas falam sobre o tempo de uma forma que os nossos relógios não entendem. Tem um alinhamento com as estrelas, um conhecimento da natureza e do cosmos que nos escapa. A sabedoria perdida desses povos ainda ecoa entre as ruínas, e a polêmica em torno disso tudo só cresce. Será que estamos realmente no auge do nosso conhecimento? Ou será que ainda estamos tentando alcançar algo que eles já haviam dominado? E agora que você conhece tantos lugares enigmáticos, me diz: como continuar vivendo do mesmo jeito? Como se tudo fosse apenas coincidência? Dá para ignorar essas pistas deixadas por civilizações que, mesmo sem a tecnologia moderna, ergueram monumentos que ainda hoje nos deixam boquiabertos? Você acha mesmo que tudo isso foi só sorte? Ou será que há um propósito esquecido esperando para ser redescoberto? O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu aqui hoje? Vai deixar essa curiosidade morrer ou vai mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios que a ciência não explica? Talvez a resposta esteja na próxima escavação, no próximo livro, ou até mesmo em você, se decidir buscar. Comece questionando mais, lendo mais, se conectando com essa sabedoria antiga. Indico começar por autores como Graham Hancock ou Erich von Däniken, se quiser expandir ainda mais sua visão. Se esse vídeo te despertou algo, não guarde só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também sente que tem algo a mais por trás da história oficial. Porque aqui, a gente não só conta histórias, a gente decifra os mistérios que o tempo tentou apagar.